Salve pessoal, tudo bom? Galera, na última aula eu expliquei sobre o positivismo, tá? Então eu expliquei que o positivismo foi uma corrente filosófica ali que foi muito significativa, né? Entre metade do século de 1800 até metade, né, do século de 1900. Então ela teve muita influência, né, em vários meios, né, da sociedade. Então houveram vários intelectuais, né, que se denominavam como positivistas. Inclusive, o lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um lema positivista. Tá? O termo positivismo ele representa uma postura, né, que os filósofos tinham daquela época, né, os filósofos que se denominavam positivistas, de preferir de meio que dividir a realidade em polos e sempre adotar, né, o polo positivo. Então, entre a ordem e a desordem, o positivista vai valorizar a ordem. Entre o útil e o inútil, o positivista vai valorizar o útil, né? E vai criticar e se afastar do inútil. Entre, né, o claro, o racional, né, o positivista vai optar pelo claro e racional e vai se contrapor ao obscuro, né? Então, ao que não faz tanto sentido, né? Entre o que eu posso ter certeza que existe e o que eu não tenho como ter certeza que existe, eu vou optar pelo que tenho certeza que existe. Então, essa filosofia positivista meio que ela hipervalorizava a ciência, né? Então, ela questionava muito a desordem, a inutilidade, discursos que não são científicos, né? Inclusive, galera, os positivistas, apesar de ser uma corrente filosófica, que tinha toda essa concepção filosófica, eles criticavam a filosofia, né? Porque eles achavam que a filosofia não era tão clara, né, e tão racional quanto a ciência. Então a ciência era muito mais clara e racional. Eles criticavam, por exemplo, o discurso religioso. Por quê? Para eles, o discurso religioso ele está cheio de contradições, está cheio de coisas obscuras. Né? Você vai pegar os textos religiosos, eles estão repletos de questões que não são muito claras, né? E que as pessoas vão dizer que acreditam naquilo por conta da fé, ainda que aquilo, se a gente for puxar para o lado da racionalidade, não faz tanto sentido, né? Muitas das vezes o discurso religioso ele é um tanto vago, né? Então, para o positivista, a gente tem que abandonar tudo isso. A gente tem que abandonar a religião, tem que abandonar porque essas coisas não são racionais, né? E ele valoriza a ciência, tá bom? Ele entende que só o conhecimento racional, claro e científico, né? E que preze pela utilidade, porque também não adianta nada você fazer uma coisa que não é útil. Só esse tipo de conhecimento que deve ser valorizado e que deve ser buscado pela sociedade. E se nós buscarmos o pensamento científico, nos apropriarmos dele, acreditarmos nele, fazermos com que esse pensamento científico faça parte da nossa vida, isso trará ordem e progresso para a sociedade. Isso vai fazer com que a gente se encaminhe para uma sociedade melhor. Tá? Eu acredito que alguns de vocês estejam não gostando tanto do pensamento do positivismo, né, cujo maior representante era o Augusto Comte, e outros devem estar achando que isso faz total sentido, que isso é muito bom, que sim, se a gente acreditar na ciência, a gente vai progredir, a gente vai melhorar, né, e a gente vai abandonar todos esses conflitos religiosos brigando, religiosos que têm preconceito, e a gente vai avançar e vai melhorar tudo isso, né? Então, ou vocês estão incomodados porque os positivistas não acreditam na religião,
ou vocês estão entusiasmados, achando que realmente isso é uma proposta interessante. Vamos lá, galera. Esse vídeo é para falar um pouco das críticas ao positivismo, né? Isso até é um pouco uma questão pessoal, né? Existem críticas que foram feitas ao positivismo por filósofos e tal, mas a minha, né? Eu vou colocar aqui uma questão mais pessoal e que tem a ver, sim, também com o que muitos filósofos pensaram, tá? Vamos lá. Primeira coisa, qual é o problema do positivismo, tá? Que eu gostaria de pontuar aqui, a hipervalorização da ciência. Galera, hipervalorizar a ciência é um problema. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de ciência, eu só não me informo mais, não me intero mais do que está acontecendo dentro do campo científico por falta de tempo, porque eu tenho fascínio, eu quero aprender e eu gosto muito de conhecimento e ciência para mim é algo fascinante. Eu vejo os progressos que a ciência fez, né, ao longo dos anos. Isso é algo que não tem como a gente questionar. Praticamente tudo que facilita a nossa vida hoje foi desenvolvido pela ciência. Medicamentos que fizeram com que a nossa expectativa de vida fosse para 80 anos, né? Tecnologias que foram desenvolvidas para que os alimentos fossem mais facilmente cultivados e que a gente tenha mais alimentos à nossa disposição, foram desenvolvidos pela ciência. Galera, bem lá no passado, a comida era algo bem problemático. As pessoas passavam fome, era difícil cultivar. Hoje em dia, com a ciência, é muito mais fácil cultivar alimentos, né? E hoje a gente é autossuficiente, o planeta é autossuficiente em questão de alimento, só que a gente tem as desigualdades. Apesar da gente hoje ter alimento para todo mundo comer na face da Terra, as desigualdades sociais, né, a ganância de muitas pessoas fazem com que nem todo mundo tenha comida para comer. Mas isso é uma outra história, né? Hoje em dia a gente tem internet, avião, satélite, o homem foi à Lua, o homem está pesquisando, pesquisando Marte, o homem conhece outras galáxias. É muita coisa que a ciência trouxe para a gente. Mas é um problema hipervalorizar a ciência, tá? Porque a ciência só é um conhecimento tão valioso porque ela desconfia de si mesma. Então, todo cientista, todo bom cientista, ele tem que estar sempre desconfiado do que ele está fazendo, do que ele está falando, da pesquisa dele. E assim, por quê? Porque ele pode estar errado, né? Mas é isso que dá segurança, é isso que dá precisão, é isso que faz com que a ciência funcione. Não desconfiar ao ponto de falar, questionar tudo. Não, porque a gente vê o efeito prático, sabe? Esse celular aí que a gente está gravando essa aula, né? Se não fosse cientistas que estão ali desenvolvendo, vendo o que dá certo, o que não dá, testando, né, com muita cautela, né, é disso que eu estou falando. Não estou falando da gente desacreditar da ciência, mas a gente ter cautela, ser cauteloso, é isso que dá a precisão que a ciência precisa. É por isso que a ciência oferece coisas maravilhosas para a gente, né? Imagina se eu sou uma pessoa que hipervaloriza a ciência, né? E no passado isso aconteceu muito. E, vamos dizer assim, botar entre aspas, cientistas dizem que existem raças de seres humanos melhores do que as outras, né? Supostos cientistas falam isso, e eu hipervalorizo a ciência, eu vou falar, bom, se o cientista está dizendo, então é verdade, né? Coisa que não é, né? A gente sabe muito bem que hoje em dia, apesar de alguns ditos cientistas terem defendido isso no passado, hoje em dia a gente sabe que isso não tem nenhum cabimento, isso não faz o mínimo sentido. Então percebe o perigo que a gente acreditar na ciência de forma cega, a gente hipervalorizar a ciência? Então isso é um problema, né? Isso é um problema sério do pensamento positivista, hipervalorização da ciência. Segundo problema, galera, que eu vou colocar aqui, até porque esse vídeo já está longo, é menosprezar certos campos, né? Que são certos campos tidos como obscuros ou inúteis. Por exemplo, as artes podem muito bem
serem vistas como práticas ociosas, práticas que não têm utilidade, né, para a nossa vida. Mas a gente sabe o quanto as artes trazem experiências que fazem com que a gente evolua, com que a gente melhore, com que nós sejamos pessoas mais esclarecidas, com uma visão mais aberta do mundo. E outra coisa também, galera, religião, conhecimento religioso, hoje, né, a maioria dos estudiosos reconhecem a importância do discurso religioso. Né? Independente, por exemplo, independente de se eu acredito na Bíblia ou não, se eu acredito em Deus ou não, eu sei que tem um monte de coisa ali que faz parte da nossa cultura, que pode ser visto como conhecimento e que eu sei que é fundamental na vida das pessoas. Então não faz sentido eu criticar isso como se isso fosse algo que traz um atraso para a nossa vida. Por vezes, pessoas religiosas são preconceituosas, têm um pensamento retrógrado, beleza. Mas isso não significa que a religião em si traz um atraso. Né? Tem muitas pessoas que são inteligentes, sensatas, né? E são pessoas maravilhosas justamente pela fé que elas conservam e pela forma como elas enxergam a religião. Né? E galera, acreditar que crer, né, que a ciência, né, que se nós acreditarmos na ciência e fôssemos pessoas que zelassem pela utilidade, pela ordem, né, que isso traria progresso à nossa sociedade, até faz sentido. Mas não tem como a gente apostar as nossas fichas todas nisso. É claro que isso traz benefício, mas apostar nisso, achando que isso vai levar a gente a uma evolução, né? Tem muita gente que acredita na ciência, que são pessoas hiper-organizadas, disciplinadas e tudo mais, que já defenderam ideias absurdas, que não são pessoas tão boas assim. Então, é um pouco dessas... são essas as críticas que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Me desculpe pelo tamanho do vídeo, tem uma mosquinha aqui me perturbando, e é isso, desculpa. Mas valeu, abraço, espero que vocês estejam bem.